Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bem importante. Vou resolver dois exercícios, tá? A respeito de variação linear. Como é que eu identifico, como é que eu calculo e como isso é usado numa questão contextualizada. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Observando um gráfico que mostra a variação de duas grandezas, x e y, um estudante destacou as coordenadas de dois pontos. Ponto que eu vou chamar de A, 4 e 7, e ponto que eu vou chamar de B, 19, 37. Ele verificou que mostra o gráfico, a variação dessas grandezas, tá? Por meio de uma reta. E y aumenta à medida que x também aumenta. Se x é a medida dada em segundos e y a medida dada em quilômetros, qual deve ser essa taxa de variação? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou copiar os pontos aqui. Um, como eu disse, eu vou chamar de A, e o outro vou colocar B. Como ele disse, tá? Que essa taxa de variação que ele quer calcular, o gráfico é por meio de uma reta, isso significa que essa taxa de variação, ela recebe o nome de taxa de variação linear. Quando você tem, tá, o gráfico entre duas grandezas por meio de uma reta, ela é chamada linear. É muito simples, tá? Calcular, muito rápido. Você vai fazer a divisão entre ΔY por ΔX. Professor, como é que eu calculo isso? Quando eu digo ΔY, significa que você vai pegar o y de um ponto menos o y do outro ponto. Qual que eu escolho para começar? Tanto faz, tá? Tanto faz. Então, eu vou pegar o y do ponto B menos o y do ponto A. Eu vou falar assim, tá? Ioiô. Esse ioiô significa que é o y de um menos o y do outro. Agora, embaixo, ΔX é a mesma ideia. Você vai pegar o x de um menos o x do outro ponto. Só que aqui vai ter que respeitar uma ordem, tá? Se você começou com o y do ponto B, aqui embaixo tem que colocar o x do ponto B. Tem que ser o mesmo x aqui, ó, do mesmo y que eu comecei em cima. Então, comecei com o y do B, aqui eu começo com o x do B, menos o x do A. Eu vou falar dessa forma, xoxô, x de um menos o x do outro. Legal. Aqui diminui em cima, fica 30, aqui embaixo fica 15. Quando você resolver essa divisão, olha o valor que dá. Essa é a minha taxa de variação linear. Em cima, ioiô, y de um menos o y do outro. Embaixo, xoxô, x de um menos x do outro ponto. Professor, como o y tá, é quilômetro, eu vou colocar a unidade aqui. Você vai colocar uma barra e agora coloca a unidade do x, que é segundo. Pronto, essa é a nossa taxa. Agora, professor, o que significa isso no contexto? Quero pensar no dia a dia. Significa que a cada segundo você vai ter um deslocamento de 2 quilômetros. Essa é a ideia, tá? Que eu vou usar em questões contextualizadas. A cada segundo temos aí, ó, um deslocamento exatamente de quanto? De 2 km. Isso aqui é muito importante, tá? Você pensar, porque em questões contextualizadas, posso montar regra de 3
a partir daí. Essa é uma das importâncias, tá, da nossa taxa de variação. Ela me permite pensar em proporções. Legal? Gostou? Muito de boa, né? Rápido para calcular. Vou fazer mais um exemplo e esse aqui ele vai ser até mais rápido, tá? Quero calcular a taxa de variação entre a massa, que está no eixo Y, e o volume, que está no eixo X. Eu quero que você observe comigo aqui que o gráfico é uma reta. Se é uma reta, já sei que a minha variação ela é linear. Nesse caso aqui, tem uma coisa bem especial, tá? Observa comigo o gráfico e perceba que ele é uma semi-reta que parte do zero. Sabe o que acontece quando a semi-reta ela vai partir do zero, professor? Essas duas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Olhou para o gráfico, tá? E a semi-reta ela parte do zero, as duas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, nesse caso, olha como vai ser rápido calcular essa taxa de variação. Você nem vai usar essa ideia que eu coloquei aqui nesse exemplo. Você simplesmente vai pegar um ponto qualquer e nesse ponto vai pegar o valor do y do ponto e dividir pelo respectivo valor de quem? Do x. Aqui é bem mais rápido. Vou pegar esse ponto aqui, professor. Pode escolher qualquer um, que a divisão vai dar sempre o mesmo valor. Nesse ponto, o y vai ser 80 e o meu x vai ser o quê? 100. Quando você faz essa divisão, você vai ter 0,8. Essa é a nossa taxa de variação. Só para contextualizar, vou supor que a massa ele não deu a unidade, está em kg, e o volume ele também não deu a unidade, metros cúbicos. Você coloca primeiro a unidade do y, que é a massa kg, barra, sempre a barra, depois a unidade do volume, metros cúbicos. O que significa isso num contexto? Que a cada metro cúbico eu tenho aí uma massa de 0,8 kg. Muito importante essa leitura, tá, da taxa de variação linear. A cada metro cúbico você tem aí um aumento de uma massa de 0,8 kg. Legal? Quando eu estudo função afim, professor, particularmente na função afim, a gente tem uma sentença dessa forma, né? AX mais B. Esse azinho que você está vendo aqui, que na função afim é comum chamar de coeficiente angular, ele tem também esse nome, tá? É uma outra forma de chamar o coeficiente A, coeficiente angular. Ele também é chamado de taxa de variação linear. É a mesma ideia, a mesma coisa, só colocando nomes distintos. Legal? É isso, meus amigos. Muito importante esse assunto, hein? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.